Muito bem, meus amados e queridos irmãos, nós estamos falando nesta semana sobre reflexões do amor de Deus. A mensagem anterior levou-nos às lágrimas, emociona o nosso coração e não seria diferente, não podia ser diferente. Falar do amor de Deus é emocionante, é apaixonante. Com certeza provoca quebrantamento nos nossos corações, nos nossos sentimentos. Eu queria convidá-lo para abrir a sua Bíblia comigo em Jonas. Livro do profeta Jonas, capítulo 4, versículo de número 8, 9, 10 e 11. Nós vamos ler do versículo 8 a 11 do capítulo 4 de Jonas. O que diz a palavra do Senhor? Diz: E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental e o sol feriu a cabeça de Jonas. E ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: fazes bem que assim te ires por causa da aboboreira? E ele disse: faço bem que me revolte até a morte. Respondeu o Senhor, E disse o Senhor: tiveste tu compaixão da aboboreira na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. Não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Meu Deus, que palavra tremenda! Todos nós conhecemos o contexto que o profeta Jonas foi enviado a essa cidade, uma cidade que não era de Israel, uma cidade que era de pessoas ímpias, de pessoas pecadoras, de pessoas violentas, de pessoas más. E Jonas foi enviado a essa cidade para pregar uma mensagem muito dura, de quebrantamento, uma mensagem de juízo sobre aquela nação. Devido à violência, à dureza de coração, devido à maldade daquele povo, a palavra de Deus para ela era de juízo, de condenação, e não podia ser diferente. Mas a reação daquele povo foi impressionante. A reação daquele povo, a palavra de Deus, foi uma reação que surpreendeu o profeta. Foi uma reação de arrependimento. Primeiro, irmãos, porque a palavra de Deus, por mais dura, por mais castigadora, por mais de juízo que ela seja, ela vem cheia, recheada da graça e da misericórdia de Deus. Mesmo quando Deus diz que quer castigar, no fundo, Ele quer salvar, libertar, transformar e perdoar. Porque Ele é grandioso em benignidade e misericórdia. Então, quando Jonas foi pregar para Nínive 40 dias e Nínive será destruída, havia, pelo amor de Deus, entenda isso, sempre haverá a possibilidade do arrependimento e da misericórdia. Sempre haverá, porque isso faz parte da justiça segundo o amor de Deus. É o que nós, leitores, escritores, chamamos de entrelinhas da palavra de Deus. Deus mandou uma palavra dura, uma palavra de juízo: teu fim se aproxima, 40 dias e serás destruída. Mas o que Deus realmente queria era que aquele povo parasse a sua maldade, parasse a sua dureza de coração, parasse a sua rebeldia e se voltasse para Deus, para que houvesse perdão, restauração e misericórdia. E o que surpreendeu o profeta foi isso.
Eu quero dizer para os irmãos que por mais dura que seja a palavra, Deus está querendo salvar. E o profeta Jonas queria ver o fim de Nínive. Por quê? Porque Nínive era a capital da potência da nação que escravizava e oprimia Israel na época, né? Escravizava e oprimia Israel, né? Capital da Assíria que destruiu 10 tribos de Israel no futuro. Destruiu 10 tribos. Eu quero mostrar isso para você aqui, meus amados. Escuta bem isso. Surpreendeu o profeta, porque o profeta jamais esperaria que aquele povo se arrependesse e que Deus tivesse misericórdia daquele povo. Porque às vezes nós construímos a ideia de que há pessoas para as quais Deus não terá mais perdão, Deus não terá mais misericórdia, Deus não terá mais bondade para com ela. Há pessoas que a gente julga que não tem mais jeito, mas tem, meus irmãos. E é aqui onde entramos o assunto do amor. O amor de Deus não desprezará a nenhum arrependido, quebrantado, que se humilha na presença do Senhor. O amor de Deus jamais desprezará, por mais rebelde, violento, maligno, diabólico que você tenha sido, mas diante da palavra, diante da presença de Deus, você se quebranta, se arrepende e diz: Deus, eu quero mudar de vida. Esse amor vai te perdoar, vai te restaurar. Vai te restaurar, né? E foi o que aconteceu com Nínive. Jonas estava lá dizendo: 40 dias e serás destruído. Ele pensou que isso ia acontecer e de repente ele começa a ver as pessoas se converterem, se vestir de saco, jejuar, não ir para as festas. Até o rei de Nínive, quando soube que o Deus de Israel queria destruir Nínive por causa da rebeldia, da violência, até o rei se converteu, se prostrou diante de Deus, né? E aí Jonas subiu como um grande religioso, como um grande julgador. O religioso, ele costuma julgar as pessoas, catalogar, discriminar as pessoas por causa dos seus pecados. Por causa dos seus pecados. Ele se senta numa montanha, irmã Sueli Gerlach, irmã Maria do Carmo Olímpia. Jonas se senta numa montanha e fica olhando para Nínive para ver a destruição. E o povo começa a se converter e passa-se os 40 dias. Deus não destrói Nínive e Jonas fica chateado. Jonas fica brabo com quem? Com Deus. Aqui nós temos uma grande revelação de Deus acerca da religiosidade humana. A religiosidade humana pode até orar pela destruição das pessoas. Queres que a gente faça descer fogo do céu e destrua os samaritanos? Quem ora pela morte dos outros é religioso, mas não é discípulo de Jesus. Quem ora pelo fim e a desgraça dos outros não tem o Espírito de Cristo. Não entendeu ainda o que é ser discípulo de Jesus. Jesus disse para os próprios discípulos dele: não sabeis de que espírito sois. Vós não entendeis o propósito do evangelho, né? Então o religioso, ele quer ver o fim. O religioso quer ver o pecador ser castigado. O religioso quer ver o pecador ser apedrejado, ser julgado, ser escorraçado. O religioso quer ver o pecador envergonhado. O religioso quer ver o pecador humilhado, destruído. João capítulo 8, lembra como os fariseus levaram a mulher adúltera, pega no ato de adultério e levaram para Jesus? Para quê? Para que ela fosse apedrejada. Para que Jesus respaldasse e confirmasse o apedrejamento daquela mulher e a lei fosse cumprida. Mas aí Jesus confronta eles.
Jesus salva aquela mulher, Jesus liberta aquela mulher. Vai, eu não te condeno, nem tampouco os teus acusadores permaneceram. E a grande lição que eu aprendi e eu ensinei a vocês aqui: você quer ver o fim de alguém? Você quer ver uma pessoa destruída? Você quer ver uma pessoa envergonhada? Não leve ela a Jesus. Porque se você quer ver ela destruída, envergonhada, humilhada e levar ela a Jesus, Jesus vai defendê-la, vai perdoá-la, vai restaurá-la, vai recondicioná-la, vai botá-la no lugar de volta. Esse é o amor de Deus. O religioso é santarrão, é julgador, é condenador, só vê o pecado, só vê o juízo, só vê a desgraça de quem caiu. Mas Jesus vê a possibilidade da salvação e do perdão. E é nesse momento que começa o texto que nós acabamos de ler. Jonas está no monte, o Senhor manda um sol quente bater na cabeça de Jonas e ele desmaiou. Esse desmaiou não significa que ele perdeu o sentido, não. Desmaiou aqui é desistiu dos projetos, desistiu dos planos e desejou até morrer. Melhor é morrer. Aí o Senhor questionou Jonas: tu está agindo direito, tu está agindo corretamente assim? Tirando por causa da boboreira, por causa do sol que bateu na tua cabeça? E Jonas, como um bom religioso que consegue se revoltar contra Deus, religioso consegue se revoltar, se chatear contra Deus. Deus não está me ouvindo, Deus não está sendo justo comigo, Deus não está sendo... Jonas se revolta e diz: Deus, eu faço sim bem, eu estou agindo correto, porque eu quero morrer. Eu quero morrer. Religioso não tem alegria na vida, religioso não tem motivos para celebrar a vida. Se coloca contra Deus nas ações da sua graça, Irmãos, o religioso tem problemas com a graça e o amor de Deus. O religioso tem problema com o amor de Deus. Você sabia disso? É difícil para o religioso compreender, aceitar, entender como é que Deus perdoou fulano de tal. Como é que meu pai recebeu esse filho pródigo? Né? Como é que meu pai recebeu o filho pródigo de volta depois de tudo que ele fez? Como é que Jesus perdoou a mulher adúltera? Como é que Deus chamou a Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem mulherengo, adúltero, violento, conquistador de nações? Como é que ele chamou um homem segundo o coração de Deus? Meu Deus, o religioso tem dificuldade de entender o agir do amor de Deus em relação às pessoas. Tem sim, tem sim. Nós olhamos para as pessoas, analisamos, julgamos e achamos que aquela pessoa não é digna. Não é digna do poder de Deus. O religioso diz assim: Deus não pode usar de um jovem porque ele ainda é muito novo. Deus não pode usar de uma mulher porque ela é mulher. Deus não pode usar de um homem que pecou no passado porque ele não é mais exemplo, ele não é mais referência. Nosso exemplo maior é Jesus. Nossa referência maior é Jesus. Senhores, nós pentecostais, nós dizemos que Jesus é a rocha, até porque Pedro jamais poderia ser a rocha por causa do seu temperamento tempestuoso, da sua personalidade inconstante. Isso é fato, é verdade. Mas a nossa grande referência é Jesus, por isso que ele é a rocha. Portanto, você não pode julgar uma pessoa por ser inconstante, por ter pecado, por ter caído no passado, por coisas terríveis ter acontecido com ele, mesmo que ele já estivesse na presença de Deus. Mesmo que ele já estivesse na presença de Deus, porque o perdão, o amor de Deus não vai fazer diferença. Não, eu só perdoo se ele pecou nos tempos da ignorância. Não, meu irmão. Não. Davi já era um homem cheio do conhecimento de Deus e caiu de maneira extravagante. Não, mas ele teve consequências, mas teve perdão.
E eu vou dizer uma coisa a você. Davi perderia e ele queria perder todos os filhos, contanto que após a perda viesse um Salomão. Viesse um Salomão para honrar e glorificar o nome de Deus. Esse é o amor do Senhor, você está entendendo, irmãos? Irmãos, é isso que arrepia, é isso que choca, é isso que escandaliza o religioso. Ver que Deus trata os pecadores. Como é que o Senhor perdoou Nínive? Nínive é a capital que oprime Israel. Nínive é a capital que persegue Israel. Eles perseguem o povo de Deus. Eles têm que ser destruídos. Eles não te adoram. Estão se arrependendo porque a palavra pegou forte. Mas é só hoje. Deus ama, independente do que o homem seja ou possa fazer com esse amor. Ele ama por quê? Porque ele é amor. Isso é próprio dele. Isso é a realidade, a essência dele, né? E Jonas se chateou com esse perdão e esse amor de Deus. O Senhor disse: tu tiveste compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, numa noite nasceu, numa noite pereceu, e eu não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive. A imagem e semelhança de Deus está neles. Fui eu que os criei, né? 120 mil homens que não sabem discernir, eles não conhecem a verdade, eles não conhecem o evangelho como você conhece, eles não conhecem a Deus como você conhece. Eu não teria misericórdia deles. Não teria misericórdia. Olha que amor maravilhoso, irmãos. Olha que amor maravilhoso. O religioso fica chocado com isso, como Deus perdoou a mulher adúltera de João capítulo 8. Presta bem atenção que isso foi uma percepção que eu tive recente. Ela não foi buscar Jesus. Ela não foi se arrepender. Ela não foi pedir perdão. Ela foi arrancada no ato de adultério e levada a Jesus para ser apedrejada. Ela estava lá perplexa. Ela estava lá com medo. Ela estava lá na iminência de morrer apedrejada pelos religiosos. Ela não foi lá em busca de Jesus. Mas Jesus estava em busca dela. Quantas pessoas nem querem saber, vão à igreja por causa da esposa, vão à igreja porque precisaram levar o filho, vão à igreja porque tinha um assunto comercial com o pastor e chegando lá, Jesus se revela ao coração dessa pessoa, porque o amor de Deus é mais alto do que o céu da terra. É mais extenso do que o Oriente até o Ocidente. Veja que coisa maravilhosa, irmãos, né? Aleluia, aleluia, aleluia. Nínive está lá, Jonas tem construído um ódio contra Nínive, um ódio nacional, um ódio pela corrupção, pela maldade, pela violência, mas Deus quer salvar. Deus quer salvar. Deus quer salvar. Jesus amado. Né? Esse é o amor maravilhoso do Senhor. Uma certa vez, Jesus disse aos discípulos que havia muitos leprosos em Israel. Havia muitos leprosos em Israel. Nenhum deles foi curado. Só um foi curado e não era de Israel. Era Ciro. Era da Síria. E o seu nome era Naamã, leproso. Havia muitas mulheres necessitadas de bênçãos em Israel, mas apenas uma cirofenícia, que não era de Israel, foi abençoada. Por quê? Porque para o nosso Deus, e isso foi compreendido por Paulo em Romanos capítulo 2, para o nosso Deus, não importa a sua nacionalidade. Se você é Israel, se você é brasileiro, se você é paquistanês, se você é chinês, se você é japonês, se você é americano ou russo, não interessa.
Se você é da Venezuela, se você é de Cuba ou do Brasil, não interessa. Paulo diz: o verdadeiro israelita é de coração, é aquele que crê em Deus, é aquele que obedece a Deus, é aquele que aprende a revelação de Deus. Irmãos, eu vou falar uma coisa muito séria para você, presta atenção. O amor de Deus é algo tão grandioso, irmãos, que ele suportou os erros de Israel por séculos. Por séculos. Quando Abrão saiu da terra de Ur dos Caldeus, ele era idólatra. E essa idolatria passou a Israel e a idolatria durou em Israel até o cativeiro da Babilônia. Até o cativeiro da Babilônia, Israel tinha deuses santinhos guardados dentro de casa. E Deus suportou, porque Israel estava conhecendo a Deus. Era menino, era infantil, ainda se rebelava, ainda adorava a serpente Neustã na época de Ezequias, ainda adorava Baal na época de Acabe, ainda se envolvia com as idolatrias. Por que Deus não rejeitou? Porque ele não rejeita nem a Pérsia, nem a Grécia, ele não rejeita Roma, ele não rejeita Israel. Ele é amor e ele espera que você, nesse tempo de religiosidade, conheça a Deus. Irmãos, se Deus fosse nos condenar por nossa religiosidade, por nossa idolatria, por nossos erros, nenhum de nós escaparia. Nenhum de nós escaparíamos. Quem pode dizer: não, pastor, eu escaparia? Eu não erro. Eu não erro. Veja bem uma coisa que os religiosos dizem muito, e você precisa aprender isso. Só recebe de Deus quem faz alguma coisa para receber. Só recebe de Deus quem merece. Isso é coisa de religioso, irmão. Nós recebemos pela graça, pela fé. Isso não tem merecimento. Isso não é pelo que você faz. Paulo entendeu isso e disse a Romanos: não é do que corre, não é do que quer, é de Deus que decide, porque presta bem atenção se você merece o que Deus faz por você. Presta bem atenção. E não comece a dizer, feito um fariseu: eu oro, eu consagro, eu jejum. Isso não te faz digno da bênção de Deus. É melhor que te humilhes. É melhor que reconheças, é melhor que seja dependente dessa graça, desse amor. Dessa bondade que não pode ser explicada, não pode ser explicada. Por que escolheste a Davi? Por que, Senhor? Por que enviaste a Jonas? Tinha outros profetas mais fiéis. Jonas. Eu quero Jonas. A religiosidade faz você pensar que tem que merecer, que tem que fazer alguma coisa para receber de Deus. Meu amado, você precisa ser. Você precisa adorar, você precisa mergulhar nele, você precisa se deleitar nele, se agradar dele. E eu te amo, Senhor. E ele vai fazer por você o que você não merece. Isso é graça. Seu conceito é o princípio conceitual da graça de Deus. Você não merece, mas você vai receber. Por quê? Porque Deus te ama. E ele sabe que você vai ser uma bênção na mão dele. Deus chega para Gideão. Deus chega para Gideão e diz: vai nessa tua força, Que força?
Nem Gideão sabia que tinha aquela força. Ele estava escondido dos midianitas no lagar, malhando trigo no lugar errado para poder se esconder dos midianitas. Ele está escondido, ele está fugindo, ele tem medo. E Deus chega para ele e diz: vai nessa tua força. Porque Deus sabe a força que nós temos e nem sabemos que temos. Deus nos conhece melhor do que nos conhecemos. Deus nos ama muito mais do que nos valorizamos. E é por isso que Ele nos abençoa, por isso que Ele nos ama. Porque Ele sabe que pode fazer de nós uma bênção para muitas e muitas outras pessoas. Aleluia! Portanto, veja aí, quanta coisa a religiosidade bate de frente assim, ó, com o amor de Deus, bate de frente, porque julga as pessoas, diz: olha, você caiu, você nunca mais poderá ser um líder na casa de Deus, porque você caiu, porque você fez isso, porque você nunca mais poderá. Meu irmão, o amor de Deus é capaz de anular todas as colheitas malignas que foram semeadas no passado. Essa foi uma das maiores verdades que eu descobri na minha alma. Que o meu Deus, eu vou falar disso amanhã, o meu Deus pode contrariar todas as suas colheitas. Mas pastor, eu fiz tanta coisa errada. Pastor, Deus vai anular todas as colheitas. Não, mas eu já era crente. Deus vai anular. Para Deus não interessa. Ah, porque você era evangélico já, porque você já era um pregador, porque você já era um pastor, pecou agora. Irmãos, só não há perdão se você não se arrepender. Se você não aceitar a graça de Deus na sua vida. Se quebrante, se arrependa, e a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Que Deus abençoe você com esta palavra. Receba esta palavra no seu coração, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus? Vamos fazer uma oração. Aleluia. Amado Deus, querido Pai, não é possível medir o teu amor. Não é possível esquadrinhar, explicar, definir este tão grande amor com que amas o pecador, com que amas a nós. Por isso que Paulo dizia: Deus veio buscar, amar, perdoar os pecadores, dos quais eu sou o principal, o pior. O pior, o mais depravado de todos, o mais indigno de todos. Ah, se deixássemos nossa religiosidade de lado, se deixássemos o orgulho dos nossos dons, dos nossos ministérios, dos nossos carismas, de quem nós somos, tão brilhantes, tão importantes, tão famosos, deixássemos de lado e entendêssemos que o Senhor nos usa, apesar de tudo isso, que o Senhor nos usa especificamente pelo coração quebrantado, dependente, humilhado na Tua presença, Senhor. Meu Deus, meu Senhor e meu Pai, ao aflito socorrerás, ao quebrantado visitarás, ao que não tem mais nenhum vigor, Tu renovarás as forças, porque Tu és Deus de amor, de bondade, eternamente. Pai Santo, revela-nos, sim, meu Deus. Revela-nos esse amor, Senhor. Amor que Tu amas os nossos filhos mais do que nós mesmos possamos amar.
Quando a gente nem acredita mais que o Filho vai ser crente, que o Filho vai te amar, que o Filho vai te glorificar, mas tu amas e tu acreditas, Senhor. Tu acredita nos nossos parentes que nós nem acreditamos mais. Deus de amor, Deus de amor, Deus de bondade, ouve o nosso clamor, atende às nossas lágrimas e ao gemido do nosso coração, por amor do nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Não sai daí não, eu quero só fazer um corte e volto já já. Prontinho, já voltamos dando graças a Deus por esse amor, por essa misericórdia, por essa graça. Oh, aleluia! É por isso que Jesus disse aos discípulos em Mateus capítulo 5, 6, no capítulo 6, Jesus diz assim: alegrai-vos quando disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos quando vos perseguirem. Alegrai-vos quando vos amaldiçoarem, porque grande é o vosso galardão no céu. Fizeram isso primeiro aos profetas, aos apóstolos antes de vós. Oh, Senhor. O apóstolo Pedro, que demorava a entender as coisas de Deus, tinha dificuldade de entender as coisas grandiosas de Deus. O apóstolo Pedro, ele tinha essa dificuldade. Ele escreve na carta: quando você estiver debaixo de muita perseguição, incredulidade, pessoas te agredindo, falando mal de você, se alegre, porque o Espírito da glória de Deus repousa sobre ti. O crente sofredor tem promessas, o crente perseguido tem promessas de milagre, de alegria, de poder, de maravilhas na sua vida. Que Deus abençoe todos vocês. Um beijo no coração, um cheiro da pastora Cida. Até amanhã no Bom Dia na Graça, com mais amor, graça e misericórdia do Senhor. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor. Até logo mais à noite no culto de ensino ética comportamental. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Aleluia.